Graça e paz em nome de Jesus, que bom ter você aqui conosco essa noite, especialmente também os nossos irmãos que, por causa do mau tempo, resolveram e decidiram ficar em casa, ou outros que estão acompanhando online também, são todos bem-vindos essa noite. Nós estamos com essa série de mensagens que tem por título Encontros com Jesus, e a gente vai continuar conversando sobre essas experiências significativas, especialmente ali em Evangelho de Lucas, de João, onde nós encontramos vários movimentos de pessoas que tiveram encontros marcantes, milagrosos, surpreendentes, impactantes, que foram encontros com Jesus. Hoje eu quero falar sobre o Zaqueu, o publicano, que teve um encontro maravilhoso, está registrado em Lucas capítulo 19, mas antes eu queria introduzir uma conversa sobre esse homem, que foi movido por um intenso desejo, o desejo de encontrar Jesus. Bom, os estudiosos da alma humana, da psique, vão reconhecer que uma coisa que coloca o ser humano em movimento são os seus impulsos, os seus desejos mais interiores. Tudo o que diz respeito às nossas escolhas são movidos pelos nossos desejos. O que nós precisamos aprender não é purgar os desejos, não é demonizar os desejos, não é trazer penitência sobre os desejos, como se isso fosse algo ruim na nossa vida. Na verdade, o desejo é um impulso natural do ser humano de conquistar algo que ele tem necessidade. Para isso, nós precisamos treinar o desejo, precisamos organizá-lo, precisamos capacitá-lo para que ele atinja objetivos nobres e não objetivos perversos. Então, o desejo, por exemplo, de ter poder, pode nos levar a atitudes totalmente contraditórias. O desejo de ter prazer pode nos levar a atitudes impensadas e até mesmo precipitadas. O desejo de ter posição, ou o desejo de sobressair, o desejo de vingança, o desejo de retribuição, são todos impulsos internos que vêm para tentar remediar uma situação ou atingir um propósito em comum. Agora, se eu conseguir trazer esse desejo, que é a força que me impulsiona e me coloca em movimento, para algo nobre, algo virtuoso, algo de grande valor, aí eu estou caracterizando a minha vida para um movimento mais elevado, mais proveitoso, cujas decisões e as escolhas que virão após isso, vão me trazer bênçãos, vão me trazer resultados positivos e não negativos. Resumindo, os nossos desejos estão aí, e é totalmente necessário para a sobrevivência humana. A questão é se esses desejos, eles são direcionados para conquistar coisas malignas e que vão me prejudicar, ou para coisas de alto valor e que vão trazer sobre a minha vida bênçãos. O Zaqueu é movido por um desejo específico, e o texto de Lucas capítulo 19 vai mostrar isso. Ele tem o desejo de encontrar Jesus. Lucas 19, versículo 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Veja o texto destacado. Ele queria ver Jesus. Ele movimentou a sua vida a esse propósito. Ele renunciou outros afazeres. Ele selecionou uma escolha específica. Querer ver a Jesus é o princípio inicial para qualquer movimento de transformação na nossa vida. E eu dou graças a Deus, a você que veio aqui esta noite, encarou um tempo adverso, uma temperatura climática, ou melhor, uma condição climática adversa, e você que ligou esse vídeo exatamente agora, eu louvo a Deus porque você foi movido por um desejo, por uma intenção, por uma vontade, a vontade de saber o que Deus tem preparado para o seu coração, a vontade de entender o que Ele tem reservado para a sua vida, a vontade de compreender quais são os propósitos, os caminhos e o melhor dele para você. Então, o que moveu Zaqueu aquele dia foi negar as outras possibilidades, renunciar a algumas prioridades para dizer: o meu maior desejo é ver Jesus. E eu quero dizer que você que está aqui essa noite, provavelmente foi movida e foi movido por esse interesse de alta nobreza, de encontrar quem pode transformar a sua vida, de encontrar quem pode te dar colo no seu sofrimento, de encontrar quem pode dar alívio à sua dor, de encontrar a quem pode dar descanso à sua perturbação, encontrar a Jesus,
é motivo de um profundo anseio. E eu posso garantir para você, na sequência desse texto, que quem intenciona, quem busca Jesus, não fica sem resposta dele. Quem é movido por um íntimo desejo de encontrá-lo, não fica sem a justa retribuição de encontro com ele. Aliás, é isso que a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo número 29, versículo 13. Deus diz: vocês me buscarão e me encontrarão, quando vocês buscarem de todo o coração. O desejo de Deus é ser encontrado por você. O desejo de Deus é ser achado de você. Agora, a questão é, você se aplica a isso? Porque a Bíblia diz, é de todo o coração, é de toda a vontade, é com um desejo constante e um desejo elevado que você encontra. E Deus tem prazer de se revelar a quem busca. Eu fico imaginando, queridos, eu, por exemplo, os meus filhos já são crescidos, né? Não dá mais para brincar com isso. Às vezes aparece entre as nossas conversas e outras um desejo de brincadeira dessa, a gente faz alguma coisa parecida. Mas brincar de esconde-esconde com os filhos era meu hobby. Chegava em casa, os dois pituquinhos, Ana Luísa de 4 aninhos, o Heitor de 2, e a gente começava com a brincadeira de esconde-esconde. Qual é a graça de brincar de esconde-esconde? É ser achado, é ser encontrado. Então, quando o Heitor, de 2 aninhos, começava a bater cara na parede e começava, 1, 2, 3, nem sabia contar direito e fazia, a gente começava a se esconder, a minha filha achava os lugares mais difíceis, mas eu queria ser encontrado, porque o legal era aquela alegria de ser visto, de ser achado. E quando ficava um pouquinho difícil, a gente começava a dar pista, um pezinho para fora da cortina, aí ele olhava, meu pai está ali, uma mão para fora do sofá, que ficava embaixo, ou até um gritinho lá de fundo do quarto, fazia tutu, aí começava. A graça do esconde-esconde era ser encontrado. Se eu, como pai, tinha esse prazer de brincar desse jeito e ser encontrado dos meus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não quer ser encontrado por você, deixando dicas no universo para mostrar que Ele está presente, deixando rastros na sua história para mostrar que Ele está bem aí, deixando sinais na sua existência para dizer, eu estou aqui, só me encontre, só me busque. Qual é a premissa de Deus para que você o encontre? Que você tenha desejo de achá-lo. Que você seja movida por uma intenção profunda de dizer, eu quero achar Deus. Eu quero achar Deus nesse casamento tumultuado. Eu quero achar Deus nessa profissão tão difícil que eu estou vivendo. Eu quero achar Deus nesse deserto que eu estou passando. Eu quero encontrar Deus nessas escolhas ruins que eu fiz. Eu quero achar Deus. Eu não quero mais viver sem Ele. E que bom que você tomou essa atitude de vir aqui hoje. É o primeiro passo para uma grande transformação que pode acontecer na sua vida, baseada na intenção de encontrar um Deus que quer se revelar. Deus não é aquele Deus que muitas vezes é representado no nosso imaginário popular, que quanto mais você se aproxima dele, mais distante ele fica. Ou aquele velho ranzinza, de barba branca, com um cajado numa mão e um raio no outro, para jogar na sua cabeça quando você faz alguma coisa errada. Esse não é o Deus da Bíblia, esse é o Deus da tradição, esse é o Deus da cultura popular. Esse é o Deus do cristianismo brasileiro que beira a jihad islâmica. Mas o Deus da Bíblia é amoroso, é gracioso, é acolhedor, que diz, eu quero ser achado de vocês. Eu quero que vocês me encontrem, apenas me busquem de todo o coração. O desejo. Só que se você acha que é fácil, não é não. Não foi para você, não tem sido, tampouco foi para Zaqueu, que nós estamos estudando na história. Por isso eu quero mostrar para você as dificuldades de ver Jesus. Zaqueu tem um desejo, ele quer encontrar Jesus, mas como todo ser humano, nós temos dificuldades de encontrar Jesus. Você achou que ia ser fácil? Não é nada fácil. Você achou que seria automático? Não é tão automático, porque nós vivemos num mundo que é coberto de pecado. Um mundo coberto de sombras e de trevas, onde nós precisamos nos aplicar para encontrar Jesus, num entulho, numa experiência de pós-guerra praticamente, quando a gente vê a nossa vida totalmente bagunçada, no meio do caos, a gente conseguir encontrar vestígios do Deus de graça e de amor, que quer nos ajudar a passar por isso. Posso te dar um exemplo? Zaqueu. Vamos continuar a leitura do texto que diz o seguinte, versículo de número 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia um homem rico,
Agora eu estou dando destaque numa outra figura na mesma passagem. Esse homem era chefe dos publicanos. Esse homem era de pequena estatura e por isso não conseguia ver, por causa da multidão. Vamos colocar aqui os obstáculos que Zaqueu tinha para ver Jesus. Vamos colocar aqui você. Hoje eu vou à igreja. O carro acabou a gasolina, não pegou na garagem, precisei dar um tranco, minha esposa não chegou a tempo para a gente trocar de turno com as crianças em casa, deu tudo errado no meu trabalho, a criança passou mal, eu estou com dor de cabeça, eu queria ver Jesus, mas tantas dificuldades, não é verdade? Você não é diferente de Zaqueu. Ele ouviu falar, Jesus está passando em Jericó, eu quero encontrar Jesus, mas quando ele dá um passo para fora, ele se lembra, eu sou um homem rico. E você sabe que num mundo de grande estratificação social, onde poucas pessoas eram ricas nos tempos de Jesus, a riqueza geralmente era fruto do crime. A riqueza geralmente era fruto da indecência. Geralmente era fruto de uma coisa não correta. Por isso, que Jesus diz até numa palavra, como é difícil o rico entrar no reino dos céus. Porque a forma de adquirir riquezas era muitas vezes através da exploração. Muitas vezes através do vantagismo, de tirar de outro. Aquele mundo não via um mundo com muitas possibilidades, de oportunidades iguais, mas era um mundo que se o outro tiver, ele está tirando de mim. Então, quanto antes eu. Muitas vezes até o nosso sistema hoje é composto por essa mentalidade. Mas ser um homem rico era de fato um motivo de preconceito nos tempos de Jesus. O jovem rico não seguiu Jesus por causa da sua riqueza. Quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. Por isso esse apego geralmente estava atrelado a uma dificuldade de abrir mão disso para poder seguir um motivo mais nobre e mais elevado. Segundo, ele era chefe dos publicanos. O que era isso? Era praticamente ser o chefe da máfia, da milícia. Havia uma milícia no tempo do Império Romano, que eram os cobradores de impostos, que eram chamados de publicanos. Era mais ou menos assim, eu trabalho para o Império Romano para cobrar impostos de você. Então eu vou até a sua casa, bato a sua porta, e eu estou aqui com o seu imposto que você deve a César. Você deve R$100, eu cobro 150, 100 eu dou a César, e 50 é minha comissão. Essa era a tarefa do publicano. Os publicanos ficavam ricos à medida que extorquiam as pessoas. Zaqueu não era publicano. Zaqueu era chefe do publicano. Ou seja, se cada publicano tinha comissão em cima da extorsão dos pobres e dos camponeses do Império Romano, o Zaqueu tinha comissão da comissão de todos os publicanos. Ou seja, se tinha um maioral, um chefe, o chefe da máfia e da milícia, esse era o Zaqueu. Você imagina esse homem saindo na rua? Você imagina esse homem se expondo no meio da massa? Você imagina ele dizendo, eu estou aqui. Provavelmente uma persona não grata, vítima de muito preconceito e até do ódio de muita gente que tinha visto o seu dinheiro e que estava passando por privações por causa de atitudes como daquele Zaqueu. Não é fácil ver Jesus. Assumir a sua posição, se expor publicamente, tomar decisões sérias, se colocar em risco de colisão com algumas práticas que foram feitas, não é fácil ver Jesus. Você sabe o que eu estou dizendo, não é? E agora eu não estou mais falando do Zaqueu, eu estou falando de você. Eu estou falando de atitudes que precisam ser tomadas, que não são fáceis. Renúncias que precisam ser feitas, que são extremamente delicadas na sua vida. Comportamentos, crenças, valores, princípios que você associou na sua vida e que agora Jesus diz, a gente precisa tratar com isso. E você está profundamente relutante dizendo, eu quero ver Jesus, mas não estou disposto a me expor. Eu quero ver Jesus, mas eu não quero passar por esse tipo de experiência. Eu quero ver Jesus, mas eu não quero abrir mão disso que eu conquistei. Talvez você não esteja preparada, ou preparado o suficiente, ou talvez seu desejo não seja tão intenso quanto você imaginava. Porque quem quer ver Jesus, abandona o seu status econômico e social, a sua posição, o preconceito, as possibilidades e ameaças, e vai adiante para ver Jesus. Terceiro problema, ele era baixinho. Não que baixinho seja um problema. Na verdade, baixinhos são porretas, como costuma dizer por aí.
A verdade é que o baixinho, associado com a multidão, é um problema. E Lucas sempre vê a multidão como um problema. Depois eu gostaria que você lesse a sua Bíblia e visse no Evangelho de Lucas. Você vai demorar em torno de 3 a 4 horas para ler o Evangelho de Lucas inteiro. Você pode dividir isso nessa semana ou pode fazer isso só hoje à noite ainda. Mas grife todas as vezes que a palavra multidão aparecer no Evangelho de Lucas, ou muita gente, ou companheiros que estavam juntos no caminho. Para Lucas, a multidão é sempre um problema. Para o Lucas, a multidão impede as pessoas de verem Jesus. A mulher de fluxo de sangue não conseguia alcançar Jesus por causa da multidão. O cego de Jericó foi abafado no seu grito: Jesus, tem misericórdia de mim, por causa da multidão. O Zaqueu não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Maria e José perderam Jesus no templo por causa da multidão. Multidão é um problema para Lucas. E talvez seja um problema para você também. Multidão de opiniões, multidão de palavras, multidão de traumas, multidão de crenças, multidão de práticas, multidão de sentimentos. Talvez a multidão de pessoas que te cerca, talvez a multidão esteja impedindo você de ver Jesus. Para Zaqueu, era uma multidão física, cheia de pessoas, associada à sua pequena estatura. Para você, pode ser uma multidão espiritual, emocional, pode ser uma multidão social, pode ser uma multidão psicológica, associada à sua dificuldade de lidar com isso. Mas quem quer ver Jesus, não fica parado. Sabe que tem dificuldade, sabe que tem que tomar decisões sérias, sabe que o caminho não é fácil. Queridos, eu não posso prometer para ninguém aqui um caminho fácil. O Lutero disse: a salvação é de graça. Lutero, grande reformador protestante. A salvação é de graça, mas seguir Jesus vai te custar tudo. O problema é que a gente fala pouco desse preço. Para seguir a Jesus, tem que se expor. Para seguir a Jesus, tem que renunciar. Para seguir Jesus, tem que tomar a cruz. Mateus capítulo 16, versículo 24. Jesus diz assim: todo aquele que me segue, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Há um chamado para andarmos com Jesus e encontrarmos, mas esse chamado não prescinde, não abre mão da nossa atitude, da nossa responsabilidade de superar as adversidades. Eu quero fazer uma pergunta séria para você essa noite, que o Espírito Santo está nos conduzindo. Você está disposta e disposto a ver Jesus mesmo? A encontrar Jesus no dia a dia? Para isso, encontre as suas dificuldades. O caminho não é fácil, ninguém disse que seria, na Bíblia não está registrado que seria. Alguns bem intencionados talvez, ou mal, não sei, não posso julgar, estão dizendo: venha, e vai ser simples. Pode ser simples, mas não é fácil. Seguir a Jesus pode ser muito simples, mas eu posso garantir que não é fácil. Por isso, fica firme, aperte os cintos, porque Deus vai pedir de você hoje uma decisão e uma atitude, porque é isso que Zaqueu faz, a atitude de encontrar Jesus. Já falamos sobre o desejo de encontrar Jesus, a dificuldade de encontrar Jesus, mas agora, uma coisa que a gente precisa assumir na nossa vida, para vivermos a experiência de transformação que queremos, é a atitude de encontrar Jesus. Veja só a continuação do versículo 4. Assim, Zaqueu correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Bom, já viu que para ver Jesus e para encontrar Jesus, você precisa também tomar atitudes sérias para isso. O texto diz que quando Zaqueu vê as dificuldades, ele diz: eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso resolver essa situação. E talvez seja isso que o Espírito Santo esteja te conduzindo e nos conduzindo a fazer essa noite. Olhar o que na minha vida está desajustado, olhar o que na minha vida está incoerente e tomar atitudes graves com isso. Talvez seja abandonar a maledicência. Talvez seja deixar de lado a fofoca. Ou talvez parar de falar palavras negativas o tempo todo. Não vai dar certo, eu não consigo, eu não posso, eu nasci para dar errado, tudo é contra mim, eu sabia que eu ia sofrer isso. Talvez a sua atitude seja abandonar ciclos de amizade viciosos, traiçoeiros, perigosíssimos. Mas o que eu quero dizer é que você precisa tomar uma atitude. Não é só diagnóstico, queridos. Está errado, precisa mudar. É atitude. O que eu preciso fazer?
Porque decisão é fácil, o difícil é atitude. Tem um monte de gente que já decidiu um monte de coisa aqui, mas nunca tomou atitude. Decidiu mudar o casamento, mas nunca avançou para pedir perdão. Decidiu mudar a vida, mas nunca abandonou os maus hábitos. Decidiu ser fiel em algo com Deus, mas nunca praticou de verdade. Decidir é uma coisa, ter atitude é outra. Para isso eu posso ilustrar rapidamente, e de uma linguagem bem infantil inclusive. Haviam 2 sapinhos sobre uma Vitória Régia. Aquela Vitória Régia boiando sobre a lagoa. Um dos sapinhos decidiu pular. Quantos sapinhos ficaram na Vitória Régia? Novamente, haviam 2 sapinhos. Um decidiu pular. Quantos sapinhos sobraram? Matemática simples, queridos. Básica. Quantos? 2. Mas como assim, pastor? Não tinha 2, pulou um, não. Não pulou um. Um decidiu pular, mas ele só decidiu, não pulou. Uma coisa é decidir, outra coisa é fazer. Zaqueu vê o diagnóstico da dificuldade e decide resolver isso. E decide com atitude. Ele vê uma figueira brava, não é fácil subir em figueira brava, mas eu vou subir. Eu vou enfrentar minhas adversidades e vou subir, porque o meu desejo me impulsiona, o meu anseio de ver Jesus, de resolver uma vez por todas, esse anseio é vê-lo, então eu vou subir. E Zaqueu decide subir, e Zaqueu decide descer. O que eu acho mais interessante, queridos, é esse movimento. Subir e descer. Zaqueu não somente sobe, Zaqueu também desce. Porque no meio do caminho, quando ele estava lá na figueira, Jesus está andando, e isso aqui que é lindo, queridos. Você acha que você que vai encontrar Jesus, mas na verdade é Ele que te encontra. Você acha que é você que está tomando todas as iniciativas, na verdade é Ele que está te conduzindo. É o Espírito Santo que te conduz até Ele. Porque quando Zaqueu está em cima da árvore, Jesus chama pelo nome. Olha só, Zaqueu, eu? Você que está em cima, eu te conheço. Eu sei quem você é, eu conheço a sua história, conheço seus dramas, e eu sei por que você está em cima dessa árvore. Desce depressa, porque eu vou ficar na sua casa. Um Deus pessoal que te chama pelo nome e que quer estar em contato, em comunhão com você. Aí, queridos, precisamos de atitudes. E atitudes pedem ações. Subir e descer. Tem muita gente que sobe, mas não desce. Tem muita gente que espiritualiza, não pratica. Sobe, vê Jesus, encontra Jesus, e fica lá naquele lugar, e fica naquele ambiente, e fica inebriado pelo Espírito, embriagado da glória, e fica lá espiritualizando tudo. Não, porque agora Deus vai fazer, porque Deus vai mover, porque Deus me viu, Deus me enxergou, eu estava em cima da árvore, Jesus me chamou pelo nome, é um Deus acolhedor, só que nunca desceu da árvore, nunca foi para a prática, tomou atitude, subiu, só que não veio para o dia a dia. É como aqueles discípulos de Jesus que subiram no Monte Tabor, estavam naquele lugar que se chama Monte da Transfiguração. Jesus se apresenta a eles com glória, e estavam os 3 discípulos de Jesus ali acompanhando esse momento. Aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro fala: meu Deus, isso é maravilhoso. Senhor, façamos 3 tendas, um para o Senhor, um para Elias e outro para Moisés. A gente fica no relento mesmo, Senhor. O importante é o Senhor estar bem acomodado na tenda. E aí vem uma voz do alto e diz: esse é o meu filho amado, obedeçam a ele. E em seguida, eles descem do monte e encontram um endemoniado logo depois que desce do monte. É melhor ficar em cima do monte, né, gente? Porque embaixo tem bastante endemoniado. É melhor ficar na igreja. É melhor ficar na conferência, no congresso. É melhor ficar no espiritualismo. É melhor ficar projetando para o mundo espiritual do que assumir responsabilidades graves, diárias e cotidianas na nossa vida, de descer do monte e dizer: tá bom, Deus me viu, Deus me tocou, Ele falou comigo, agora é hora de agir, agora é hora de praticar. Cristianismo é sobretudo prática. Cristianismo é sobretudo atitude e ações, e Jesus chama isso a Zaqueu, e Zaqueu parece ter entendido. Sobe, tem a experiência, mas desce para assumir compromisso. E que compromisso que é esse? Esse compromisso é o resultado de encontrar Jesus. Eu fico imaginando o que pode ser na sua vida essa noite, porque eu sei o que foi na vida de Zaqueu. Veja só a continuação do versículo. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Esse Jesus, se hospedou na casa de um pecador. Olha o preconceito que eu disse para vocês. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu desci da árvore,
eu me expus ao risco, e eu assumo a atitude de seguir Jesus. E eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Quem encontra Jesus, de verdade, nunca fica como está. Quem encontra Jesus de verdade, nunca sai da mesma maneira desse encontro. Eu posso dizer isso que aconteceu há 23 anos na minha vida. Um encontro especial, que depois desse dia, você não consegue mais sair do mesmo jeito. E há 24 anos agora, completando, eu venho tendo encontros sistemáticos com alguém que a cada encontro me transforma um pouquinho mais. Porque o encontro com Jesus não é de uma vez por todas. O encontro com Jesus é um pouquinho todo dia. E a cada dia Ele vai se manifestando e se revelando coisas maiores para nós. Eu gosto muito de um texto de Provérbios capítulo 4, versículo de número 13, que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia mais até ser dia perfeito. A cada dia mais, Deus vai se revelando. A cada dia mais, Ele vai se mostrando. Encontros com Jesus vai transformando a nossa vida e vai nos fazendo ser cada vez mais parecidos com Ele. Zaqueu tem esse encontro e o resultado é imediato. Eu assumo o risco, eu reparo os danos. Talvez eu esteja falando a pessoas aqui que tomaram atitudes incoerentes, inconsequentes, imprudentes, mas que não é tarde para você reparar o dano. Talvez você feriu alguém, machucou alguém e essa pessoa está profundamente ferida por sua causa. Se você encontrou Jesus essa noite, repare o dano, peça perdão, restaure a aliança, se aproxime novamente. Talvez eu esteja falando a pessoas aqui que machucaram alguém, até mesmo inconscientemente, mas que hoje está lidando com isso. Restaure, porque esse encontro com Jesus talvez esteja te movendo a isso. Ah, pastor, mas eu já sou salvo, já me batizei na igreja, eu já encontrei Jesus. Não tem problema, meu irmão, não tem problema, minha irmã, mas talvez esse encontro de hoje seja especial para você corrigir uma rota que está prejudicando a você, corrigir uma rota que está prejudicando as outras pessoas, para um encontro especial com Jesus que vai transformar a sua vida e seu coração. Quem encontra Jesus nunca mais fica do mesmo jeito. Quem encontra Jesus tem atitudes graves e sérias, mas que resultam em atitudes tão nobres, que as pessoas dizem, esse aí esteve com Jesus. Eu nunca me esqueço de um texto tão lindo nas Escrituras, de Atos capítulo 4. Pedro e João estavam pregando ao público e foram presos. Quando eles foram presos e foram interrogados, eles se levantaram de uma maneira tão linda, tão ousada, tão nobre, que os seus interlocutores, que aquelas pessoas que estavam interpelando a Pedro e João, disseram o seguinte: uau, esses homens realmente estiveram com Jesus. Esse é o grande desafio de nós voltarmos de uma terça da esperança para a nossa casa. Esse é o grande desafio de desligar esse vídeo e resolver pendências na nossa vida. É que as pessoas olhem para nós e dizem, uau, você realmente esteve com Jesus. O meu maior desejo essa noite é que você não tenha vindo à terça da esperança, mas que você tenha tido um encontro com Jesus. O nosso maior objetivo é que você não tenha vindo à presbiteriana independente, mas que você tenha tido um encontro com Jesus. Para que amanhã a sua família olhe e diga, uau, você teve um encontro com Jesus. Amanhã o seu patrão, seu funcionário, a sociedade te veja, e até as pessoas mais próximas do seu círculo social olhem e digam, realmente, ela ou ele esteve com Jesus. São encontros como esse, que marcam a nossa história e trazem resultados que são perenes, permanentes e maravilhosos na nossa vida. Veja o último versículo para a gente encerrar. Jesus lhe disse, enquanto eu leio esse texto, a equipe de louvor pode vir aqui à frente. Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lembra da história de brincar de esconde-esconde? Não é você que está buscando a Deus, é Deus quem está buscando você. Se coloque em movimento, minha irmã. Se coloque em movimento. É um passo de distância para encontrar esse Deus maravilhoso que está procurando por você, que está querendo te encontrar em meio às lágrimas, às lutas, aos sofrimentos, que está tentando te encontrar, que está procurando te achar. É um passo de distância. Ele já deu todos os passos necessários na cruz do Calvário. Falta um passo seu essa noite. Se renda, se entrega, diga sim a Jesus,
diga sim ao sacrifício dele, diga sim às promessas dele, diga sim à palavra dele. Não, você não está se associando a uma religião. Não, a gente não quer que você se torne evangélico, a gente quer que você se torne de Jesus, um homem de Jesus, uma mulher de Jesus. A gente não quer converter você a uma religião, a gente quer mostrar um Deus que salva, que cura, que liberta, que muda histórias, que mudou de Zaqueu e é capaz de mudar a sua também essa noite. Faça isso, e eu tenho certeza que você vai ouvir a palavra de Jesus dizendo: hoje houve salvação nessa família, hoje houve salvação nessa casa. Eu fico imaginando, e a minha mente divaga a distância de anos à frente. Imagine o seu filho que ainda não nasceu, ou seu neto que ainda nem foi gerado, lá na frente, contando para alguém dizendo: hoje nós temos essa família abençoada, porque meu pai, porque a minha mãe, porque meu avô ou a minha avó tomaram a decisão de ter um encontro com Jesus. O seu futuro, a sua casa, as suas gerações estão para ser afetadas por essas simples palavras: hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve encontro com Jesus no meu coração. Hoje Jesus entrou, mexeu com as estruturas e veio reinar na minha vida. Vamos colocar em pé, vamos cantar essa canção, porque a gente não pode ir embora sem cantar essa canção tão linda, tão precisa, e que você pode fazer esse pedido enquanto canta: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, porque eu quero ser de Jesus. Vamos cantar, vamos declarar como Zaqueu. Como Zaqueu.